Boa noite a todos. Por favor, abram vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler o verso 16. E, como disse a nossa irmã Luciana na última quarta-feira, deixem vossas Bíblias abertas, que nós vamos ler mais alguns textos, Isso vai nos fazer despertar também, Como disse, na quarta-feira é um dia que nós chegamos no meio da semana, muitos de nós já estão cansados, mas que o Senhor possa renovar as nossas forças nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Evangelho de João, capítulo 17, o verso 16 diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade graciosa que tu nos concedes, Senhor, de estarmos aqui reunidos, ó Deus, em teu nome, Senhor. Santo Deus e Pai, assim, ó Deus, como tu falaste, ó Deus, ao meu coração, Senhor, que tu possa, Deus, falar ao coração do teu povo que se reúne neste lugar esta noite, Senhor. Nós, ó Deus, não conhecemos, mas o Senhor conhece e sabe, ó Deus, as necessidades do nosso coração, Senhor. Embora, Deus, como já confessei a Ti, ó Deus, eu até temo muitas vezes, ó Deus, mas o Senhor sempre me inclina, Senhor. E eu, pelo temor ao Senhor, eu devo obedecer, ó Deus, a Tua verdade, Senhor. Por isso eu te peço, me ajude, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de todos nós, ó Deus. E que a Tua verdade, ó Deus, possa entrar em nosso coração, Senhor. E é assim, Santo Deus e Pai, que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, há uma preocupação muito grande de toda a liderança da igreja no Brasil, pelo modo de vida como muitos cristãos hoje querem viver. Estamos vendo, assim, muitos cristãos abraçarem práticas que vão na contramão da palavra de Deus. Ou seja, muitos cristãos têm relativizado a palavra de Deus. E nós todos sabemos, como muitas das vezes já foi dito aqui neste lugar, a palavra de Deus é a verdade absoluta. E nós não podemos relativizar. Nós não podemos banalizar os preceitos e os mandamentos do nosso Deus. Infelizmente, muitos cristãos têm abraçado costumes mundanos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E nós devemos pensar, será que Deus, aquele que nos ama, que ama o seu povo, aceita todo tipo de comportamento? Será que o Deus que nos é revelado nas Escrituras, aceita os costumes do seu povo hoje em dia que são contrários à palavra de Deus? Será que Deus ele entende o contexto que hoje nós estamos vivendo? E, não, eu aceito, porque hoje o contexto é totalmente diferente. Será que Deus, irmãos, ele vai entender isso? Quando olhamos, irmãos, para as Escrituras, quando examinamos as Escrituras, a nossa regra de fé e prática, nós entendemos que não. Na última quarta-feira, a irmã Luciana falou. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele não mudou. Deus, ele é o mesmo. Então, nós precisamos de entender que o Deus eterno, que é imutável, ele não muda os seus preceitos, ele não muda os seus mandamentos. E ele nos revela que de forma nenhuma nós podemos desprezar a sua verdade. Como foi orado aqui pela nossa missionária Ana Paula, nós estamos vivendo dias difíceis, onde os cristãos eles querem fazer tudo o que desejam.
E muitos não querem se submeter à palavra de Deus. De você conversar e de você falar pela palavra, e a pessoa simplesmente não acatar, não aceitar. Muitos vão fazer sempre uma interpretação da palavra de modo que ela se encaixe com aquilo que você deseja e pensa. Vão dizer que muitos dos ensinos, eles são legalistas. Vão dizer que são preceitos de homens. E nós concordamos, irmãos, existe também isso, existe o legalismo, né? Existem muitas regras que são impostas pelos homens. E essas regras e o legalismo não têm nada a ver com as Escrituras. Então, cabe a nós analisar tudo pela ótica das Escrituras. Como eu disse, a nossa regra de fé e prática. E nas Escrituras, nós vemos o que Deus deseja que seu povo faça. Nas Escrituras, nós encontramos o desejo de Deus, a vontade de Deus para o seu povo. Então, por meio da palavra, irmão, o Senhor vai nos dar preceitos, mandamentos, que devem ser vividos por nós que somos o seu povo. Não são regras, são mandamentos. E como mandamento, irmãos, nós devemos obedecer. O próprio Jesus diz, neste mesmo evangelho, que quem o ama deve guardar os seus mandamentos. E o guardar aqui tem o significado de obedecer. Sabe por quê, irmãos? Isso é uma demonstração de amor a Cristo, aquele que morreu por nós. Quando nós obedecemos os seus mandamentos, nós estamos afirmando com a nossa vida que nós verdadeiramente amamos a Cristo. Então, se amamos a Cristo, nós obedecemos os seus mandamentos. E quando nós olhamos também para a palavra, nós concordamos e temos convicção de que ela não vai falar acerca de tudo. Nós somos sabedores que existe uma lacuna muito grande entre os escritos originais, né, o período em que a palavra ela foi escrita, e os tempos atuais. O contexto em que a palavra foi escrita realmente é muito diferente do contexto dos tempos atuais. Os costumes, a cultura e muitas outras coisas. O contexto, irmãos, ele pode ser diferente, mas existem sim princípios que podem ser aplicados por nós nos dias atuais. Sabe por quê, irmãos? Embora muitos, pastores, entre aspas, de internet, que dizem que essa palavra ela está desatualizada, nós entendemos, irmãos, que essa palavra ela não caducou. Essa palavra ela continua sendo viva e eficaz. Essa palavra ela tem poder. Essa palavra é a palavra do Deus vivo e eterno. E por isso, irmãos, que nós devemos viver por essa palavra. Essa palavra é a palavra do Deus imutável. E uma das coisas que a palavra vai nos dizer é que Deus zela pela santidade do seu povo. Porque Deus, ele é santo. E que hoje, irmãos, ele quer que nós estejamos no mundo. Mas ele não quer que sejamos iguais ao mundo, com suas práticas, com seus costumes. Pois as práticas e os costumes do mundo não vão glorificar a Deus, não vão exaltar a Deus. E é isso, irmãos, que Jesus afirma no texto que nós lemos. Jesus vai dizer, eles não são do mundo. Então, irmãos, nós estamos no mundo, mas nós devemos entender que nós não pertencemos a ele. E a palavra vai nos dizer isso, que nós somos peregrinos, nós somos cidadãos dos céus. Nós nascemos do alto. Nossa origem é do alto. E como diz o apóstolo Paulo, nós devemos buscar as coisas do alto. Nós devemos
desejar e ansiar as coisas do alto. Nós não somos deste mundo, apesar de continuarmos nele. E se nós ainda estamos neste mundo, irmãos, nós temos um propósito. Como disse o nosso irmão, o presbítero Neto, no último domingo, né? A nossa vida agora, irmãos, pertence a Cristo. A nossa vida pertence a Cristo, aquele que nos comprou com seu sangue precioso. Então, diante dessa verdade, nós precisamos entender que as nossas atitudes, as nossas ações devem glorificar a Deus. Os nossos atos devem ser todos para a glória de Deus. Se verdadeiramente a nossa vida pertence a Cristo, irmãos, nós devemos, ser sal e luz, como Ele nos diz na sua palavra. A vida do cristão não pode ser de forma nenhuma moldada pelos costumes e práticas mundanas. Como eu disse, costumes e culturas que não glorificam a Deus. E como nós sabemos, esse verso faz parte da oração sacerdotal, do capítulo 17, né? Onde Jesus está orando, intercedendo pelos seus discípulos. E a mensagem geral deste capítulo vai girar em torno justamente disso, da identidade dos crentes e da sua relação com o mundo. Quando Jesus afirma que seus discípulos não são do mundo, Ele está estabelecendo uma distinção entre aqueles que seguem a Ele e aqueles que permanecem, aliás, num sistema de oposição a Deus, aqueles que são contrários à vontade de Deus e aos seus princípios. Então, Jesus não está dizendo aqui que nós estamos separados fisicamente, mas nós estamos separados espiritualmente e moralmente deste mundo. Não há, irmãos, uma separação física, mas sim uma separação moral e espiritual. E é isso que Jesus afirma. Assim como Ele não pertence ao mundo, aqueles que são chamados de seus discípulos não pertencem também a este mundo. E devem viver de maneira que vivam os valores deste reino, os valores do reino de Deus, e não os valores dos homens. Esse é um verso, irmãos, que nos faz refletir a quem realmente nós pertencemos. Será que nós estamos sendo moldados pela influência e costumes do mundo? Pela sua cultura, pelos seus ensinos? Ou a nossa mente tem sido moldada pela nossa identidade que nós recebemos em Cristo? Nós devemos refletir acerca disso. A Bíblia vai nos dizer que nós somos nova criatura. A Bíblia vai nos dizer que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Como eu disse, agora nós somos cidadãos dos céus. Embora presente ainda nesta terra, nós devemos já refletir a glória de Cristo com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Então, como cidadãos dos céus, nós não devemos mais desejar as coisas deste mundo. Não deve ter mais em nosso coração, irmão, anseios pelas coisas deste mundo. E eu estava pensando acerca dessa palavra já há alguns dias, porque geralmente quando a gente faz as escalas, a gente faz um mês anterior, e eu vinha orando ao Senhor, e o Senhor me trouxe essa palavra e foi ministrando ao meu coração. Na última quarta-feira, Deus falou comigo, confirmando, no último domingo também, né? E eu confesso a vocês que às vezes eu fico temeroso de chegar e falar algumas coisas, mas o Senhor sempre me traz à memória a Pedro, que diante do sinédrio, ele não temeu aos homens, mas ele temeu a Deus. E às vezes nós vamos falar certas coisas e as pessoas, né, vão nos julgar de, como eu disse, de legalistas, de moralistas, mas
nós temos que olhar, irmãos, o que a palavra nos diz. Nós temos que viver essa palavra. E diante disso, o Senhor traz paz ao nosso coração. E diante dessa verdade que nós acabamos de ler, nós sabemos que nos próximos dias, né, eu acho que daqui a 2 ou 3 dias, começará em nossa cidade, né, uma das festas mais populares da nossa região Nordeste, né? As festas juninas. Festas populares que acontecem geralmente entre junho e julho. Uma festa que tem, né, as suas raízes muito fortes na nossa região Nordeste, né? E essas festas, irmãos, elas surgiram para celebrar, né, podemos dizer assim, os santos mais populares da Igreja Católica, que são Santo Antônio, São João e São Pedro. Principalmente São João, né? E vai incluir também muitas tradições culturais, né, seculares, como danças, brincadeiras e comidas típicas. E eu confesso a vocês, irmãos, eu mesmo adoro comida de milho, né? Apesar de dar muita azia em mim, aquela azia braba, mas as comidas de milho, elas são muito deliciosas. E isso também não tem nada a ver com o tempo, né? Porque se a gente, de janeiro a dezembro, existem milho, canjica, pamonha, né? Mas é mais forte nessa época, né? A gente vê ali que o pessoal faz fila, porque tem que, no dia tal, tem que comer uma pamonha, tem essas coisas todas que a gente sabe. E o problema não está nas comidas. O problema, irmãos, está em celebrar, em comemorar estas festas. Será que nós encontramos princípios na palavra onde vão proibir os crentes de celebrar essas festas? Porque é apenas uma tradição da nossa cultura. E muitos dos crentes vão afirmar isso. Ah, irmãos, isso é apenas uma festa cultural. Não há problema algum. Não há problema dos nossos filhos participarem de quadrilhas, como a nossa irmã Luciana falou aqui no domingo, na quarta-feira, né? Às vezes, irmãos, a gente, no carnaval, e fantasia as nossas crianças e leva para as escolas. Que ensinamento nós estamos passando para as nossas crianças? E da mesma forma é agora. Né? Ah, irmão, não tem nada a ver. Não, é uma criança. E veste a criança a caráter, né? Com aquelas coisas todas. Será que isso, irmãos, tem a aprovação de Deus? Alguns vão chegar a dizer que isso não tem nada a ver. Isso é apenas, como eu disse, algo criado no coração do homem. Vão até chegar a dizer que a ida ao Parque do Povo não tem problema, desde que não seja em alguns momentos. Meus amados irmãos, como vocês sabem, eu trabalho na empresa de energia aqui. Durante muitos e muitos e muitos anos, quando eu trabalhava no plantão, eu fiquei de plantão naquele lugar. Há mais ou menos 15, 16 anos que, louvado seja Deus, eu não piso mais naquele lugar. Irmãos, naquela época, eu posso testemunhar porque eu via a promiscuidade, confusão, violência, jovens drogados, mulheres bêbadas, violência, assalto. Sabe, vidas sendo ceifadas, como eu vi um jovem que, a poucos metros de onde nós estávamos, ele foi morto. Meus irmãos, imaginem como estão as coisas agora, com tanta liberdade que existe. Com tanta liberdade que existe. Mas, voltando aqui, será que nós, como crentes, podemos comemorar as festas juninas? Será que isso é pecado, irmãos? Será que participar dessa festa é compatível com a vida cristã? Porque a Bíblia, ela não vai falar acerca das festas juninas, até porque essa festa não existia nos tempos bíblicos, né? Mas como disse a vocês antes, irmãos, nós temos regras
Nós temos princípios bíblicos que vão nos dar um norte, que podemos aplicar para as nossas vidas hoje, que vão nos dar a direção que precisamos tomar diante dessas questões atuais, que vão nos fazer refletir e ter condições de responder, não só essa pergunta, mas muitas e muitas perguntas que têm surgido hoje em dia. Será que, como os crentes, nós devemos ou não comemorar as festas juninas? E, primeiramente, irmãos, eu gostaria de destacar aqui, nas festas juninas, nós vamos encontrar elementos que estão ligados à idolatria e ao sincretismo. E essas práticas idólatras e sincréticas, elas têm as suas raízes na idolatria da Igreja Católica Romana. Por quê? Há uma idolatria aos santos que são celebrados nessa festa. Como eu disse, os santos lá, Santo Antônio, São João e São Pedro. E o que é que a Bíblia vai nos dizer quanto à idolatria? O que é que a Bíblia vai nos advertir quanto a isso? Eu peço que vocês abram lá em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler os versos do 3 a 5. Amém? Êxodo, capítulo 20, os versos 3 a 5. Um texto bastante conhecido nosso, que diz assim: Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, irmãos, a participação nestas festas, a gente já entende que vai comprometer a nossa pureza espiritual. Um teólogo puritano chamado John Owen, ele diz o seguinte: a idolatria é o maior de todos os pecados, porque é a evidente negação do Deus único. Afirma ele ainda que a idolatria é a causa de todos os outros pecados. Então, aqueles que recorrem às práticas idólatras, à revelia das Escrituras, precisam saber e entender que Deus, ele abomina a idolatria. Então, irmãos, não é bom participar das coisas que promovem idolatria. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Os irmãos não a precisam abrir. O que é que Paulo vai dizer lá? Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Porque, irmãos, a idolatria não é apenas uma transgressão contra os preceitos de Deus, mas também é um desvio que vai afastar o cristão da verdadeira adoração. Vai afastar o indivíduo do conhecimento verdadeiro, do entendimento do caráter de Deus. A idolatria, sabe, é uma manifestação equivocada. Vai colocar objetos que foram criados para serem adorados. Vão ser feitos rituais que não agradam ao nosso Deus. Então, devemos nos manter longe de toda e qualquer forma de idolatria, para preservar a nossa integridade espiritual. Então, na nossa comunhão, irmãos, com Deus, nós que somos crentes, nós que somos chamados pelo Senhor, nós devemos nos separar dessas práticas mundanas. Mas podemos dizer até assim: mas eu não faço isso de forma alguma. Eu festejo, mas não idolatro. Eu apenas participo, Aí mais uma vez vem a questão da cultura. Porque é apenas uma questão de cultura, é apenas uma festa cultural, então isso não tem nada a ver. Meus amados irmãos, Deus está acima de qualquer cultura.
A sua palavra, ela não pode se submeter a nenhuma cultura. A cultura é que deve estar abaixo da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Porque Deus, ele não vai abominar só a idolatria, mas também o sincretismo. E o que é sincretismo? É a fusão, é a união de diferentes sistemas de crença. Sabe? Vocês lembram que Deus diz a Josué, no capítulo final de Josué, nos capítulos finais, depois que Josué distribui as terras para o seu povo, para as 12 tribos, Deus diz assim para Josué: diz ao meu povo que não case, não se associe com nenhum desses povos. E o que foi isso que aconteceu? O povo desobedeceu. E o que foi que aconteceu? O povo de Deus, ele pereceu por causa de práticas que entraram no meio do povo de Deus. Meus amados irmãos, parece uma coisa sutil, mas nós precisamos entender que nós não devemos nos associar com coisas que não agradam a Deus, que não glorificam a Deus. Sabe? Estas pessoas se uniram às pessoas que aborrecem a Deus. Sabe? Porque essas pessoas, elas aborrecem a Deus com as suas práticas. E Deus vai nos dizer que nós não devemos nos unir com os ímpios. Vamos lá agora para 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 17. Segunda Coríntios, capítulo 6, os versos 14 ao 17. É um texto que comumente nós usamos para questão de relacionamento. Mas esse texto, irmãos, ele é muito mais profundo. Ele vai muito mais além. Qualquer associação com o ímpio, Deus, ele não se agrada. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura e eu os receberei. Então, irmãos, o chamado de Deus para os seus filhos é um chamado à separação. Como eu disse, não do isolamento completo, mas de uma distinção espiritual. E esta passagem que nós lemos, ela vai enfatizar isso, que a justiça e a iniquidade, assim como a luz e as trevas, elas são opostas. Então, irmãos, como podemos viver em harmonia com aquilo que está em oposição direta contra Deus? E a mensagem aqui é clara, irmãos. Os seguidores de Cristo, eles devem viver de forma que reflitam a santidade e o caráter de Deus. Então, viver essa vida, irmãos, vai exigir de nós que nós possamos examinar, sabe, as nossas associações, os nossos relacionamentos e as nossas escolhas diárias. Será que nós temos nos alinhado com aquilo que glorifica a Deus? Ou será que nós temos feito práticas que desonram a Ele? Será que nós temos participado de atividades que comprometem a nossa fé e o nosso testemunho? E é isso que esse texto nos convida a pensar, irmãos, sobre como nossas vidas devem ser um reflexo da luz de Cristo neste mundo. O Senhor nos lembra nesse texto que nós somos o seu santuário, o lugar onde Ele habita e caminha. E, meus amados irmãos, isso é um privilégio indescritível. Nós somos a habitação do Deus vivo, pois o Espírito Santo é Deus.
Além de um privilégio, isso também é uma grande responsabilidade. Porque Ele nos chama a nos separarmos de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que não agrada nem glorifica a Ele. E Ele vai dizer, irmãos, para que possamos experimentar Sua presença de maneira mais plena. O Senhor é santo, separado de todo pecado. E o próprio Pedro vai nos dizer isso, né? Sede santos, porque eu sou santo. Martinho Lutero disse que nós não podemos, irmãos, impedir que os pássaros eles voem sobre as nossas cabeças. Mas podemos impedi-los, irmãos, de fazerem ninhos sobre as nossas cabeças. Tiago, capítulo 4, versos 4 e 5, vai dizer assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Então, irmãos, esse texto também vai nos confrontar com uma verdade profunda. E muitas vezes é desconfortável para nós. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E ele também vai nos dizer que o Espírito, ele habita em nós e ele anseia por nossa devoção com ciúme. E este ciúme não é um sentimento humano, sabe? Mas é uma expressão do amor perfeito e zeloso de Deus por nós. Sabe? O amor perfeito e zeloso de Deus por aquele a quem Ele redimiu. Então, irmãos, Deus, Ele nos deseja por completo, sabe? Sem divisões, sem distrações que muitas vezes nos afastam de Sua presença. É isso que Deus quer de nós. Então, isso é um chamado, irmãos, sabe, para que nós possamos avaliar as nossas alianças, sabe? Avaliar as nossas alianças e ver o impacto que elas têm, sabe, em nossa vida espiritual. Nós precisamos fazer essa análise. Participamos de atividades ou nos mantemos em associações que comprometem o nosso testemunho cristão. Estamos permitindo que as nossas práticas desonrem a Deus. Tiago nos chama a abandonar tudo aquilo que pode nos afastar da plena comunhão com Deus. E em troca, experimentar, sabe, da sua presença plena em nossas vidas. Então, temos que evitar qualquer prática, irmãos, que comprometa a nossa fé, que comprometa o nosso testemunho, que não glorifique a Deus. Então, participar de festas como estas, com certeza, irmãos, irão comprometer o nosso testemunho cristão diante dos homens. Participar de festas que trazem práticas que são contrárias à palavra de Deus, vão prejudicar o nosso testemunho. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro, nesse texto, vai nos falar, vai nos avisar de quem nós somos quando somos alcançados por Cristo. Pedro vai nos mostrar nesse texto que a nossa identidade, um texto também bastante conhecido, que está lá em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, também em Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Quando Pedro vai dizer assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que tem no texto de Êxodo e Deuteronômio. E Pedro, ele vai acrescentar dizendo assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, mas vocês têm um propósito. E qual é o propósito? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então, irmãos, nós temos que viver de modo a glorificar o nosso Deus em todas as áreas da nossa vida. Sabe? Quando a gente lê esse texto, o Senhor nos diz que Ele nos elegeu, que hoje nós somos uma nação santa, separada, nós pertencemos exclusivamente ao nosso Deus, mas nós temos um propósito, nós temos que proclamar as virtudes desse Deus. Então, quando nós nos associamos ou quando participamos de algumas coisas, irmãos, que não glorificam a Deus, nós não estamos proclamando a virtude daquele que nos tirou das trevas. Nós estávamos nas trevas, irmãos, nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos redimiu. Que nós possamos, sabe, com a nossa vida glorificar e exaltar a Deus. Irmãos, não há nada que nós pudéssemos fazer para conquistar tão grande salvação. Não ia ser na nossa capacidade intelectual, financeira, não. É graça, é misericórdia, é amor. E o que é que nós temos feito para agradar aquele que verteu seu sangue na cruz em nosso favor? O que nós temos feito para exaltar aquele que morreu por nós? Um justo morreu por nós que somos injustos. E é isso que Pedro chama a nossa atenção. Nós temos que proclamar essas virtudes, irmãos. Então, as nossas escolhas, a nossa vida, irmãos, deve sempre exaltar a esse Deus, sabe? Para que verdadeiramente nós reflitamos aquele que nos tirou, sabe, de algo que nenhum de nós poderia sair. Porque nós estávamos totalmente perdidos. Nós estávamos mortos. Mas Ele nos deu vida. Então, devemos nos abster, irmãos, de tudo aquilo que é mundano e pecaminoso, sabe? Não apenas para evitar o perigo, mas também, irmãos, para dar bons exemplos aos outros. Como eu disse, né? O presbítero Neto disse no último domingo, nós agora pertencemos a Cristo, irmãos. Nós temos que entender isso. E o próprio Jesus vai dizer que quando nós o seguimos, nós devemos negar a nós mesmos, sabe? Renunciar à nossa própria vida em favor do nosso Senhor. Então, o nosso testemunho, o nosso comportamento tem sempre que refletir a Cristo. O nosso testemunho de vida, irmãos, fará sempre toda a diferença neste mundo. Nós fomos chamados para sermos luz nesse mundo de trevas. Nós fomos chamados para sermos sal, sabe? Esse sal que retarda o apodrecimento deste mundo. Então, com base, irmãos, na palavra, nós temos sim uma resposta bíblica, se devemos ou não participar de festas que não agradam nem glorificam a Deus. Como eu disse, festa esta que está repleta de coisas que são contrárias à verdade de Deus, que se opõem ao próprio Deus. Que possamos, irmãos, refletir acerca de tudo isso e não nos envolver naquilo que Deus não se agrada. Que na nossa vida, irmãos, a nossa prioridade, como já foi dito esta noite, seja sempre a de glorificar ao nosso Deus. Sabe? Sempre de glorificar o nosso Deus, com tudo que temos e com tudo que somos. Então aqui nós citamos pelo menos 3 razões por que não devemos participar destas festas. A idolatria e o sincretismo, a separação deste mundo e a preservação do nosso testemunho como cristão. Como dizia Calvino, né, qualquer desvio da nossa adoração ao Deus único e verdadeiro vai ser sempre uma ofensa grave. E encerro, irmãos, com uma afirmação de Spurgeon, que ele diz o seguinte: se você pertence a Cristo, evite as festas mundanas. Suas afeições devem estar nas coisas celestiais e não nas coisas do mundo. Amém? Que o bom Deus possa, pelo seu Espírito, aplicar essa verdade em nosso coração. Amém? Pastor Hamilton.